Então, gente, bom dia a todas as pessoas presentes, né, no nosso terceiro encontro de Conversas Abertas de 2024. Eu acho que para as pessoas que ainda não estão familiarizadas assim, com a minha cara por aqui, mediante esses encontros, eu sou Alexandre Barbosa, né? Eu, como outras pessoas que irão mediar os encontros posteriores, somos psicanalistas em formação pública pela margem, né? E acho que estou bem contente em poder mediar esse encontro e que a gente vai conversar com os canais periféricos. É um coletivo que tem um carinho especial, assim, embora eu tenha feito parte e nunca tenha conseguido me engajar como gostaria, mas que foi um dos primeiros coletivos que ainda na época da graduação, quando estava ali muito dos impasses por onde seguir esse dito caminho psicanalítico, né? Encontrei por acaso, tentei me engajar no grupo de estudos, enfim, né? Não consegui como gostaria, mas esses caminhos que segui depois, então, me trouxeram aqui, né, na margem, uma satisfação grande estar podendo aqui receber Gonçalves, Neide, né, que vieram representar o coletivo. Nos indicaram aí um texto, acho que para quem teve a oportunidade de ler, um texto bem interessante, assim, que acho que vai dar uma resgatada nessas histórias da clínica de Freud, né, assim, tentar fazer o que seria uma continuidade, as especificidades dessas clínicas que vêm se desenvolvendo aqui no território brasileiro, nessas as próprias questões que a gente vem discutindo aqui, de nomear, de saber quais são as diferenças, quais são as implicações disso, né? Enfim, estamos aí com psicanálise periférica para conduzir essa discussão, né? Representados aqui, como eu disse, por João Salles e Neide. João Salles é nascido e criado no bairro do Jardim São Carlos, Zona Leste de São Paulo, graduado em psicologia pela FMU, psicanalista periférico, né? Membro do Psicanálise Periférica, coletivo que busca ampliação do acesso à escuta psicanalítica e à formação em psicanálise. Colaborou com a escrita coletiva do livro Marginalidade Manifesta, livro que contempla os textos de diversos coletivos ocupados com psicanalistas de saúde mental em territórios periféricos, né? Neide Sansoni é especialista em psicanálise americana pela Prescope, Porto Alegre, Argentina, membro do coletivo Psicanálise Periférica, especialista em saúde mental da população LGBTQIA+, pela UFRGS, defensora popular do direito das populações trans, ANTRA, educadora social no Instituto Paulo Freire, Escola Politécnica do Porto de Uniter, graduada em Educação Social e Sociologia, formação em Ciências Sociais, Sexualidade, Gênero, Saúde Mental, Sistema Penal e Direitos Humanos na Uniap. Acho que já posso passar a palavra para eles, né? Vamos seguir como foram os encontros anteriores, esse primeiro momento dedicado ao coletivo apresentar suas ideias, colocar aí algumas questões para debates. Posteriormente, abrimos um momento para as dúvidas, para as trocas, para as conversas, né? Acho que quem tiver impossibilitado de abrir o microfone pode ir colocando suas questões que forem surgindo no chat, vamos lendo, compartilhando e discutindo, né? Acho que é isso, Neide, João, a palavra é com vocês, tá? Obrigada, Helena. Eu vou começar então. Quero começar agradecendo pelo espaço, né? Especialmente hoje, nessa manhã de sábado, né? Estamos todos aqui trabalhando, mas também pensar em subverter um pouquinho essa norma que dita no capitalismo as formalidades do trabalho, né? E pensar assim como você se propõe numa conversa, né? Numa conversa entre o social e a clínica periférica. E já quero antecipar que se por acaso vier algum barulho aqui que possa dificultar, vocês podem me falar aqui, porque eu estou numa região que é bem movimentada, mesmo sábado pela manhã, então pode ter muito barulho. Queria começar com um trecho do texto de Freud, chamado O Interesse Científico da Psicanálise, é um texto de 1913, e eu fiz algumas anotações para eu não me perder, porque falo bastante, mas fiquem todas e todos muito à vontade para abrir o áudio e fazer qualquer pergunta e interromper a qualquer momento. Então, nesse texto diz o seguinte, esse trechinho, né, do texto que eu separei.
A psicanálise não é unicamente um aparato terapêutico. Ela vai se fazendo, se tornando também uma ciência. Desculpa, Neide, desculpa, eu fui mutar uma pessoa que estava com o microfone e acabei mutando você. Pode abrir de novo o seu microfone, por favor. E eu não percebi nada. Pronto. Você pode repetir o trecho do texto que você estava lendo, do Freud? Sim, onde que eu parei? Deixa eu ver. Ah, tá. Nesse trechinho, né? 1913. Diz o seguinte: a psicanálise não é unicamente um aparato terapêutico. Ela vai se fazendo, se tornando também uma ciência. A ciência de investigação dos processos inconscientes que organizam não apenas no individual isolado, mas também no coletivo. E aí, esse trecho, gente, é um trechinho bem pequeno, mas ele ampara muito a minha clínica, assim, e as minhas noções de uma clínica periférica. Então, eu resumi, assim, esse trecho, chamando ele de um desejo de vir a encontrar um miolo, assim, interno, do singular no coletivo. E aí, pensando nessa clínica periférica, assim, o que eu vejo, o que eu venho escutando na clínica, é de que existe esse desejo do singular no coletivo, das pessoas periféricas, as que alcançam, que são possíveis para algumas acessar essa clínica periférica, elas têm esse desejo de serem singulares nesse coletivo. E aí eu achei bem interessante esse trecho, porque ele fala tanto do individual quanto do coletivo, como se uma coisa não estivesse separada da outra. Então, eu entendo que é sobre isso também uma clínica periférica, né? É sobretudo como ser singular no coletivo. E que coletivo é esse que a gente está falando, né? Num Brasil tão amplo. O que é periférico? Aqui, por exemplo, na região que eu estou, em Porto Alegre, a gente não chama periferia de periferia, como acontece com São Paulo e outras regiões. Aqui a gente chama vila. E aí tem um formato muito interessante, estrutural, assim, dentro de como geograficamente as coisas se organizam aqui, nessa região, que aqui a gente tem uma periferia no centro. Então, isso é muito interessante, né? Ter uma periferia no centro, assim. E é um dos ambientes um dos locais mais violentos também. E que menos tem acesso a tudo, a sanidade, enfim, a saúde mental, a tudo isso, né? Então, eu utilizo na minha clínica de um termo que eu entendo que ele dá conta um pouco de algumas questões que se atravessam na clínica periférica, que é uma ideia que o pessoal ali no coletivo no coletivo Psicanálise Periférica já vem me ouvindo falar, que é a ideia de sintomas periféricos. Então, os sintomas periféricos, eles são observados na clínica, na escuta às pessoas periféricas e dizem de um mal-estar produzido na sociedade. Então, para mim, eles se mostram quando o analisando não se reconhece digno de usufruir dos seus direitos. E aí, eu que venho da área da educação social, tenho todo uma outra escuta em relação aos direitos. E o que eu percebi é que na clínica periférica, os analisandos periféricos, eles vão falando desses sintomas, né? Como se eles não tivessem possibilidade, mesmo quando a possibilidade se apresenta, eles não entendem que eles podem acessar esses dispositivos que são para a saúde mental, né? Para viverem no social, assim, para estarem mais inseridos. É como se eles tivessem uma recusa disso.
Então, eles se mostram quando os analisandos não se reconhecem, assim, dignos de usufruir desses direitos, né? E aí, por que que eu tô falando isso, né, gente? Porque eu acho que isso é tão radical na clínica periférica, ou pelo menos na clínica que eu vou sustentando, isso é tão avassalador, esses sintomas periféricos, que eles constituem um formato de como que essa clínica periférica vai se fazendo, né? É um tipo. Quando eu tive a audácia de abrir uma clínica para atender pessoas periféricas numa das vilas, como eu estava dizendo para vocês, que aqui é vila, né, que se chama, mais violentas de Porto Alegre, eu que também nasci e cresci na periferia, percebi que após 3 meses aberta essa clínica, não tinha nenhuma procura por atendimentos. Então, ficou lá a clínica aberta e ninguém procurava por esses atendimentos, né? Aí, um dia, eu pensei em retirar da porta um cartaz que dizia Clínica de Psicanálise. Tinha um cartaz que eu fiz no Canva, assim, bem simples. E eu pensei, eu vou tirar esse cartaz aqui da porta, e eu coloquei um outro, dizendo assim, é preciso falar sobre certas coisas. Bom, no mesmo dia já apareceram 2 pessoas ali. Para o quê? Para falar sobre alguma coisa. Então, ali eu acho que foi um primeiro olhar para isso que depois eu vim a conseguir nomear como sintomas periféricos. Então, esses sintomas periféricos, eles são tão opressores na população periférica, que é como se essa população não, não sentia que era possível acessar um lugar que se colocasse com o nome de clínica e ainda mais com psicanálise. Porque clínica acabava remetendo às ideias de estou doente e psicanálise acabava remetendo a algo muito caro. Devia ser impagável fazer as sessões ali, ter aquele atendimento, né? E tanto que depois alguns analisandos vinham a falar sobre isso, né? Que quando eles olhavam, já tinham passado por a clínica algumas vezes, e quando vinham aquele espaço, pensavam, nossa, deve ser o quê? R$ 300. Então tinha muito essa barreira, assim, né? E aí não, essa barreira era tão grande que não permitia nem que as pessoas acessassem o local. Mesmo eu, uma pessoa periférica, dentro de uma clínica periférica, se colocando à disposição para a escuta de pessoas periféricas, ainda assim, e num território onde as pessoas me conhecem também, porque tem essa diferença, não vai chegar lá um completo desconhecido e dizer, fale sobre as suas dores, né? Então, como se não bastasse que a psicanálise é extremamente elitizada, ainda temos esse marcador que é o de que o cuidado não é para nós, né? Então, o cuidado não é para as pessoas periféricas não são dignas de terem cuidado, as pessoas periféricas não podem acessar o cuidado. Enfim, então tudo isso é o que vai dando conta, assim, dessa ideia de sintomas periféricos. Então, não posso acessar nem o cuidado, nem a saúde, não ter acesso a um atendimento à saúde mental. Um dos exemplos que eu pensei em trazer para vocês, já que são, assim, alguns, mas aí eu me preocupei com o horário, eu não poderia ficar trazendo todos os exemplos, mas um dos exemplos que eu lembrei, assim, é um dos meus primeiros analisandos, né? Quando ele chegou, ele disse que ele estava ali só para ver qual é que era, né? Aí eu perguntei para ele, o que que te traz aqui? Aí ele falou, vim ver qual é que era. Eu tô com uma auxiliar aqui, ó, da Oi Cora.
Então, ele disse que ele queria ver qual é que era, porque ele não tinha tempo para essas besteiras sentimentais, né? E dali ele foi dizendo que ele tanto não tinha tempo, que ele trabalhava 11 horas por dia, que os pais eram usuários de crack, e que, inclusive, estar ali fazia com que ele se sentisse como se ele estivesse perdendo tempo. E que, além de tudo, ele também não era louco para estar ali. Então, essas questões elas vão muito marcando esse meu início na clínica, né? Nessa clínica que se propõe a uma escuta muito afinada em relação a essas angústias, assim, né? Criadas por esse sofrimento social. Então, essa é a clínica periférica, né? Esses são, assim, exemplos de analisandos que chegam com esses sintomas que eu chamei de sintomas periféricos. Eu entendo que a clínica periférica ela tem esse olhar de implicar o sujeito no social, né? É isso que eu chamo de ser singular no coletivo também, e de trazer essas questões, né? Do que é esse coletivo, o que é esse social, onde o sujeito periférico tem lugar no coletivo, como que ele pode ser singular, né? A clínica periférica, ela mais implica do que explica, né? Então, ela implica o sujeito a repensar no seu lugar no social, esse lugar, assim, marginal, na sua posição dentro desse mal-estar, na sua posição dentro de uma guerra, que é a guerra de não ter, né? Gente, eu tô no celular e eu não sei se alguém abrir. Sim? Alguém? Não? Tá. Eu ia dizendo que, assim, eu tô no celular e se alguém levantar a mãozinha ou qualquer coisa para falar, vocês me avisem, porque eu não tô vendo nada. Só tô vendo vocês, assim, mas não consigo acessar isso. Então, assim, essa clínica periférica que se implica, né? Que se implica em repensar, né? E implica esse sujeito em repensar o seu lugar no social, né? Desse lugar que teria que transpor também essa ideia de uma marginalidade, né? Essa posição dentro desse mal-estar, né? Dentro dessa guerra, como estou chamando aqui, e esses termos são termos da periferia aqui. Estamos vivendo uma guerra, essa é uma guerra, né? Não é só sobre as questões de crise climática que também se atravessam, né? Aqui eu estou num território que é do Rio Grande do Sul, onde a clínica, por exemplo, essa que eu estava dando o exemplo para vocês, foi invadida pela enchente, foi tomada pelas águas. Então, essas pessoas também acabaram vivendo esse luto. Esse luto, ele é sobre tu estar numa zona periférica. É sobre tu ser um sujeito periférico, né? Inclusive, essa minha lida aqui no Rio Grande do Sul também, como tem muitas instituições de psicanálise embranquecidas, elitizadas, europeizadas, enfim, tudo isso, aqui eles também acham muito audacioso eu chamar o sujeito de sujeito periférico. Então, eles também acabam, né, nesses mesmos lugares que são os que a gente ali dentro do coletivo de psicanálise periférica tanto olha, né? A gente olha assim de lupa para essas questões. Então, essa guerra que eu estou dizendo aqui para vocês, que é esse nome que chega e que é trazido na fala desses sujeitos para dentro dessa clínica periférica, que são sujeitos periféricos, é a guerra do não ter. Então, esse não ter, ele ultrapassa aqueles termos lacanianos de vazio, de ausência, de tudo mais. Não, a gente está falando assim de algo muito, muito palpável, visto, materializado na rua. É sobre esse social, é sobre a calçada, é sobre ter saneamento, é sobre ter
acesso à higiene, é sobre ter a saúde, né? Isso me lembra, inclusive, aquela música da Nina Simone, que ela fala sobre tudo que ela não tem, né? Então, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem paz, que não tem sapato, que não tem roupa. Enfim, ela vai dizendo tudo que ela não tem. Eu não vou lembrar agora o nome, tá, gente? E eu não anotei o nome da música, foi uma coisa que me lembrei, veio agora. Então, essa clínica periférica, na clínica periférica, nós analisamos esses discursos, assim, das pessoas periféricas, né? Que são as que não têm. E assim, chegar nos lugares do que se tem. Então, como nessa música, né, da Nina Simone, de novo, que no final da música ela passa a dizer tudo que tem. Então, ela fala que tem inteligência, que eu tenho o meu corpo, eu tenho o meu cabelo, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha alma, eu tenho a minha vida. Ela vai dizendo tudo que ela tem. Então, uma das... Ai, obrigada, a Camila colocou ali. Que bom que alguém lembrou o nome da música, porque eu, assim... Então, é isso, né, gente? Então, eu acho que uma das questões muito importantes, assim, se a gente for pensar no que é uma clínica periférica, a gente teria que pensar nessa ideia de um espaço possível para transformação social. E aí eu estou dizendo isso porque eu venho dessa área também da educação social. E também, enquanto uma pessoa periférica que não é psicóloga e que não sou médica, já o próprio ponto de eu ser psicanalista já acaba subvertendo um pouco isso, porque inicialmente aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos isso é muito forte, em Porto Alegre isso é muito forte, eu não sei se tem alguém aqui que seja de Porto Alegre, mas aqui em Porto Alegre é muito forte que o psicanalista seja psicólogo ou médico. E aí a gente conseguir que essa pessoa periférica possa ser psicanalista, aí tem um ponto. E que possa ser psicanalista sem ser psicólogo, sem ser médico, aí é um outro ponto. Então, eu que venho dessa área, assim, da educação social, que foi o meu primeiro interesse, primeiro lugar que eu coloquei esse desejo. Então, por muitos anos, trabalhando na educação social e trabalhando no CRAS e no CAPS, aqui da região, a gente falava muito, e se fala muito na educação social, sobre o bem-estar. A gente fala sobre bem-estar, a gente está sempre procurando bem-estar, a gente fala muito desse bem-estar, das políticas de bem-estar, dos atendimentos que visam o bem-estar. Então, eu saía do CAPS e do CRAS com aquele monte de ideia de bem-estar na cabeça, assim. E nessa época eu estava até fazendo umas formações ali no coletivo, e eu falava muito nisso. Quando eu chegava na minha casa, quando eu chegava na clínica, quando eu entrava de novo nessa periferia, o que eu ia vendo é que esse bem-estar não chegava na periferia. Então, se falava muito em bem-estar, mas o bem-estar não era real na periferia, né? Então, na periferia, o bem-estar é, antes de tudo, estar vivo, em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar. Por isso que não é cabível que uma pessoa saia da periferia e que vá pegar duas conduções para ir para um bairro lá no Moinhos, como é um bairro de classe média alta que tem aqui, para fazer análise. Então, assim, é preciso que essa clínica periférica ela alcance a população periférica. Então, é nós que temos que cuidar de nós mesmos, né? E aí, pensando nessa questão dos sintomas periféricos de novo, que eu já estava aqui entrando em outros assuntos, como que pode acontecer, uma das questões que chega também na clínica, é como acreditar que tu é digno
de bem-estar quando tu é, por exemplo, uma pessoa trans, preta e com deficiência. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, sim, sim, pode Ah, continuar, amigo. que cada vez que um áudio abre, eu já corto tudo aqui, já não, e fecha o meu áudio. Mas enfim. Então, assim, o que que a gente estava pensando? Ah, tá. Sobre como acreditar que tu é digno desse bem-estar quando tu é uma pessoa trans, preta e com deficiência, né? E como, né? Então, a clínica periférica, ela escuta e analisa o discurso, né? Pensa numa direção do tratamento que venha a trazer esse bem-estar e cuidado. Porque se não for para isso, então não é válido, do meu ponto de vista, né? Então, o sujeito periférico vai para análise para existir, para incluir uma nova ética com o outro no social, para a relação com o outro. E aí, se a gente pensar naquela frase, o inconsciente é a política, bom, a política começa quando a gente suspende a violência e entra no campo da palavra. Então, a clínica periférica tem a intenção de assegurar um espaço para a palavra, para a fala, para a pessoa existir. É dar espaço para que o conflito possa ser posto em palavras e tratado por palavras. E isso, gente, já é bem subversivo se a gente for pensar do ponto de vista de uma periferia, né? Então, a clínica periférica, eu entendo que ela é um dispositivo de transformação social. E aí, é, é um dispositivo de transformação social, de acesso a bem-estar, de lugar de cuidado, de lugar de saúde, e é tendo isso que se pode uma transformação social. Quando a periferia produz saúde, que a transformação acontece, né? Observando esses sintomas periféricos que dizem não só de um desamparo social, e aí eu poderia ficar falando aqui 20 horas sobre esse desamparo social para vocês, mas ele fala também de um desamparo discursivo. Então, existe um desamparo no discurso. Esse desamparo discursivo lança o sujeito num silenciamento que é como uma estratégia de poder para capturar esse sujeito, né? E cessar com essa produção significante, essa palavra. Então, eu fui percebendo na clínica periférica que esse desamparo, ele não era só o que eu tinha lido e estudado do ponto de vista da educação social, da assistência social, da sociologia. Não era. Ele ultrapassava isso na hora em que não é possível a fala. Então, na hora em que é solicitado desse cessar dessa produção do significante, é nesse momento que o psicanalista periférico não deve recuar da sua escuta. E é dali em diante, depois que o espaço para fala e para palavra já estão assim assegurados, é que pode-se ter talvez uma transformação social. Então, é mais ou menos por aí, gente, que eu penso essa clínica social.
Eu tentei, assim, resumir o máximo que eu pude de tudo isso, para sobrar bastante espaço para essa conversa, porque se a gente fosse pensar nas noções de trabalho, então a gente está aqui trabalhando, a gente está dispondo do nosso tempo é trabalho, enquanto pessoas periféricas, estou aqui, eu, o João, tem a Cora aqui também, que está me acompanhando, é, representando as crianças, que inclusive são muito marginalizadas, mas para tentar subverter um pouquinho essa ideia formal, né, de trabalho e pensar assim nessa conversa, então eu pensei em deixar o espaço livre, assim, né, para fala, e aí o que vier é bem-vindo sobre isso e fiquem à vontade para perguntas ou, se for o caso, eu acho que o João agora vai. O João ia falar sobre as ideias de trabalho. E é isso, gente. Da minha parte é isso. E aí, gente? Bom dia novamente para quem chegou depois. Queria também começar agradecendo o convite do Margem, Carol, Elê. Acho que é um espaço que eu já me sinto bem confortável de vir, né? Acho que tem alguns anos de parceria. No passado também estava por aqui nas conversas. E fiquei muito feliz assim com o convite, pela temática, pela que é uma temática que tem me ocupado, assim, né, nos últimos tempos, que é pensar o trabalho do psicanalista, né, ou da pessoa psicanalista, né? Como que é o processo de trabalho da pessoa psicanalista. E aí, acho que para a gente da psicanálise periférica, né, e aí tentando já dialogar um pouco com o texto sugerido, gente, eu peço até desculpa que eu tô meio rouco, porque São Paulo tá uma mudança de tempo danada aqui, e aí hoje, exclusivamente hoje, eu acordei meio resfriado, né? Então, coisas que acontecem. Mas, enfim, tentando dialogar já um pouco com o texto que eu sugeri, né? Que eu e Neide sugerimos, tem um termo que se repete ao longo dele, que é a noção de comum, né? Comum é aquilo que vai diferenciar, né, e determinar o que que é público, comum é aquilo que vai fazer um enlaçamento entre os coletivos, né? E aí aquilo que a gente, né, foi tomando enquanto público na época das discussões era algo que se diferenciava de uma perspectiva burocrática e estatal. No caso, é aquilo que era feito público. E o que faz esse público, né, das clínicas, das nossas práticas, é esse comum. E para a psicanálise periférica, e aí Neide está aqui, Kleber está aqui, eles podem discordar de mim, mas eu acho que a gente tem dois comuns que nos enlaçam, que é o trabalho e o território. São esses dois T's. A gente costuma falar lá que o que determina a nossa psicanálise é esse periférico, né? O que vai determinar, condicionar toda a nossa prática, toda a nossa escuta, toda a nossa teoria. E aí eu tô nesse momento, né, como eu disse, ocupado em pensar o trabalho, e aí eu fui tentando primeiro, né, ver como que, teoricamente, e também no movimento psicanalítico, as dimensões de trabalho vão aparecendo ou não, né? Tem um texto, e aí depois eu posso mandar para a Carol, para o Elê, e compartilhar com vocês, chamado O Lugar e o Sentido Atribuídos ao Trabalho nos Espíritos Culturais de Freud. Esse é um texto onde a autora vai pegar principalmente o futuro de uma ilusão e um mal-estar na civilização e ver em que momentos que o Freud está falando de trabalho. Freud, inicialmente, ele vai seguir uma linha, vamos dizer, marxiana, né, de pensar que o trabalho é aquilo que funda o ser humano. Antes não existia, né, existia a dimensão dos animais em geral, mas a partir do momento onde
se trabalha, né, existe a dimensão de trabalho e aí a construção de ferramentas, né, como o próprio fogo, o manejo do fogo, esse trabalho vai fundar o ser social, né? Freud começa daí, né, nos dois textos. Só que o que é complicado no Freud é que ele vai pensar depois que esse trabalho é uma das dimensões que causam infelicidade no homem, no ser humano. E aí a aposta do Freud é quase um retorno primitivo, né? O que ele deixa escapar é que não é o trabalho em si, né, que causa a infelicidade ou mal-estar no sujeito, mas sim os modos de produção desse trabalho, né? É, Então, ao mesmo tempo que ele aposta nisso, né, de que o trabalho funda o ser social, ele vai falar, bom, se a gente, em alguma dimensão, né, existe uma aposta que a gente pode deixar de trabalhar, isso acabaria com essa certa infelicidade do homem moderno, né? Que aí acaba sendo esse equívoco, né? Ele esquece que o que vai determinar as coisas é os modos de produção. E aí, poucos momentos depois, o Freud vai falar de trabalho novamente, né? Ele vai apostar em outras categorias, como o amor, né? Processos civilizatórios e etc. Isso já me chama a atenção inicialmente, né? Porque, bom, a gente estava, Freud estava num momento onde as teorias marxianas estavam em voga, a categoria de trabalho era muito importante, né? Mas ele não vai trabalhar com isso, né, em nenhum momento. Quando a gente vai pensar no movimento psicanalítico, né? E aí, quando eu estou falando de movimento psicanalítico, são os psicanalistas em geral e toda a história da psicanálise que a gente vai conhecendo um pouco. A Carol comentou que vocês já, né, conversaram um pouco sobre isso. O reconhecimento do psicanalista enquanto um trabalhador também é negado, assim. Isso não surge. E aí eu acho que é um reposicionamento do debate que nós, né, de coletivos, psicanalistas periféricos em geral, tem tentado fazer, né, que é, bom, a gente exerce um trabalho. E se a gente exerce um trabalho e se reconhece a partir disso, né, de que sim, somos trabalhadores, a gente também vai reposicionar a discussão da divisão social e racial do trabalho no campo psicanalítico, né? Existe essa divisão social, existe essa divisão racial. E aí eu acho que a gente, enquanto coletivo, vai tentando tensionar isso, né? E é essa divisão social e racial, né, ou essa luta de classe existente, ela é determinada porque a gente está no mesmo modo de produção. O campo psicanalítico ele não está fora do capitalismo, mesmo que muitas vezes os psicanalistas tentem apontar isso, né, que a gente está quase um lugar à parte do mundo. Eu tô lembrando que ontem a gente estava com a Maria Lúcia, né, o Kleber que está aqui estava, a gente estava fazendo uma... Maria Lúcia do Ama Psique, né? E aí a gente estava fazendo um material para um conteúdo nosso lá do coletivo, e aí ela falou que a meta dela de vida é bater na psicanálise, assim. Aí a gente deu risada porque a gente tem esse movimento, assim, bater nos psicanalistas, assim, porque tem muita coisa burguesa e elitista. E aí é isso, né? Tem essa negação, tem essa divisão social, né? E de classe no campo psicanalítico, mas ela acontece, né? A gente vai ver isso na precificação, né? Nas condições materiais de acesso. As condições materiais é desde a compra de um livro até a sublocação de um consultório, até o pagamento da conta de luz para acessar um atendimento online. Quanto psicanalistas periférico, né? Como e quanto cobrar vira uma questão, né? Será que eu posso ou não cobrar um valor X ou Y? E aí tem um outro texto da Roberta Veloso, chamado Meritocracia do Desejo, o Bonde do Privilégio, Meritocracia do Desejo, né? Que ela vai fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental, assim, né?
quem pode fazer da psicanálise um trabalho? Né? Quem pode fazer da psicanálise um trabalho? Né? E aí eu vou um pouco além dessa pergunta, né? Que quem pode desejar se tornar um psicanalista? No Brasil, século XXIV, todas as contingências sociais que a gente conhece. Aí eu fui ler o Lacan, né? Para tentar pensar algumas coisas, porque eu também parto desse lugar. E aí no texto Proposição de 9 de Outubro, o Lacan ele traz um termo que, para mim, é pouco trabalhado por nós, mas ao mesmo tempo serve pra caramba para nos dar as ferramentas para pensar coisas coletivamente, que é transferência de trabalho. A gente está aqui sábado de manhã, né, com várias coisas acontecendo nas nossas vidas e no Brasil, tendo uma transferência de trabalho. Existe uma materialidade nisso aqui que a gente está fazendo, né, de vir aqui, trocar uma ideia, produzir algo de um trabalho intelectual, né, e aí a gente estudar, depois ir para a nossa clínica. E aí eu acho que a gente, né, por exemplo, retomar essa categoria, né, de transferência de trabalho, ela pode resultar em uma maior abertura de acesso à psicanálise para pessoas periféricas, assim. A gente se transferir através daquilo que a gente vai produzindo, né, daquilo que a gente vai propondo, né? Clarice Paulon, em um texto dela, ela vai falar, né, que a psicanálise ela tem que ser menos propriedade e muito mais produção, né? E aí retomar a discussão das nomeações, assim, né? Quanto coletivos, a gente se nomeia muito mais pelos territórios que nós estamos. Então, psicanálise periférica, a gente já vai construir o imaginário social de que estamos atuando numa periferia, assim, né? Aqui em São Paulo tem a Praça Roosevelt, né, localizado no centro, do que pelo nome de um autor ou de uma autora. É uma filiação pelo nome, né? Isso, né, deixa de ser algo proprietário, né, de alguém, ou de um autor, ou de um cânone, e aí tenta se salvar esse cânone de alguma forma, e passa a ser algo mais de uma produção coletiva, né? Assim como eu sempre brinco assim, né? Aquilo que eu venho falar aqui tem da minha singularidade, né? Tem dos meus estudos, dos meus interesses, mas tem algo muito que a gente vai discutindo na psicanálise periférica e nos outros passos que eu circulo. Eu separei um trecho do texto que vai dizer assim: por esse viés, a tarefa urgente de democratizar a psicanálise perde força diante do intuito de expandir as fronteiras da interioridade do campo psicanalítico, fazendo caber ali, nos limites das fronteiras, uma maior contingência de aspirantes a analistas. Expansão por via comercial, com claro propósito de colonizar mercados periféricos, que se deixa impulsionar pela urgência oriunda das crescentes desigualdades econômicas e pela precarização do trabalho. Parar aqui nessa precarização do trabalho, que inclusive ontem, né, a gente conversando com a Maria Lúcia, a gente ia dialogando sobre isso, né, e o quanto que psicanalistas periféricos, psicanalistas negros, negras, existe uma precarização do trabalho no sentido de, bom, o dito valor social chega nas nossas clínicas, né? Mas é muito raro, sei lá, alguém oferecer um paciente, ou indicar, encaminhar um paciente que tenha uma condição de pagar a mais para a gente, assim. Ou inclusive o próprio, como o Neide estava falando, o próprio deslocamento pela cidade. É sugerido para nós, né, que precisamos ir às regiões centrais, de classe média, para subalocar os nossos consultórios e ali também ter um público, né, que vai ser atendido a partir desse espaço, do que uma lógica inversa. Para quem é de São Paulo, sei lá, uma pessoa da Faria Lima vinha até São Mateus ou a Zona Leste. É muito mais fácil esse deslocamento ao contrário. Então existe essa precarização do nosso trabalho de certa forma. E aí, continuando a leitura do texto. Em contrapartida, uma democratização à altura de seu propósito emancipador precisa fazer ao imperativo neoliberal da produtividade,
ou da produção em massa de psicanalista interpelando o Estatuto da Fronteira. O que é ou não psicanálise? Quem é ou não psicanalista? Quem diz o que é ou não psicanálise? E é isso, essas perguntas me trazem à memória de quando a psicanálise periférica surge, e eu acho que isso deve ter acontecido com a maioria dos coletivos, que é a gente ser interrogado se aquilo que nós fazemos é psicanálise. Ou não só interrogado, mas já é colocado no lugar de que isso que você faz não é psicanálise. Mesmo que todas as pessoas do coletivo que eu faço parte tenham um rigor e uma ética que poucas vezes eu já vi na minha vida, de estudo mesmo, de escuta analítica, de cuidado com as pessoas que estão escutando. Aí me volta a ideia da propriedade, né? Parece que quando a gente faz furo no movimento psicanalítico, tensionando, por exemplo, a categoria de trabalho, algo é balançado, assim. E aí se tenta salvar a psicanálise em geral. Bom, parto do princípio que a gente faz um trabalho porque estamos desprendidos de algo natural da vida do ser humano, que é essa própria dimensão de um trabalho em comum, né? Mesmo que a gente não tenha uma materialidade dele, a gente tem uma força de trabalho, né? A gente talvez não carregue a marca de um trabalho concreto, não sei, mas a gente está nessa categoria geral de trabalho humano. A gente faz alguma coisa. E aí, né, encaminhando já para o final, porque eu também quero escutar vocês, a gente conversar, eu retomo essa pergunta inicial que eu tenho me feito, né? Como que é o processo de trabalho da pessoa psicanalista? Quais são os nossos instrumentos? Quais são o nosso objeto de trabalho? Qual que é o nosso objetivo? E aí eu tenho especulado algumas coisas, né? Que aí queria ver se faz sentido para vocês. Esse processo de trabalho, ele se dá na relação analítica, entre a pessoa analisante e a pessoa do analista. Aí a gente já tematiza novamente a transferência. Essa relação específica que acontece somente nesse set analítico, né? E aí o set não é só o enquadre, né? É qualquer relação analítica de transferência, onde a gente propõe que a pessoa fale tudo o que vier à cabeça, tem algo de uma materialidade nisso, né? Tem uma passagem material, né? O que eu estou tentando, né, dizer é que eu estou nesse movimento de instrumentalizar e materializar o que que a gente vai entendendo dessa relação analítica e dessa fala e dessa escuta. O que que existe nessa relação de fala e escuta, onde o acento é em ambos? Eu, enquanto analista, eu falo e eu escuto. A pessoa analisante, ela fala e ela escuta. O que que tem nisso que traz uma materialidade e que produz uma elaboração, produz um cuidado, produz uma cura, produz uma retificação subjetiva, produz uma construção ou uma reconstrução de memória. Ontem Maria Lúcia estava batendo muito nessa tecla para a gente, assim, enquanto psicanalistas brasileiros, periféricos, da importância da gente retomar a noção de memória em psicanálise, principalmente no que diz respeito ao Brasil. A gente não é permitido reconstruir as nossas memórias ou contar nossas histórias. E aí isso parece, às vezes, meio bobo, porque a gente, enfim, vai trabalhando, vai escutando várias pessoas durante a nossa semana, para quem trabalha com a escuta, né, com os atendimentos. Mas já parou para pensar que a pessoa contar sua história em um processo de análise é algo tão fora na curva no Brasil? Porque, historicamente, ela é apagada, né? Essa memória, essa herança. Lélia Gonzalez tem um trecho fundamental que, às vezes, passa batido para a gente, que é: a consciência inclui aquilo que a memória exclui.
E o que é isso, né? Que também vai sendo incluído e excluído. Se a gente não tem essa construção de história e de memória, a gente não tem um lugar discursivo, como o Neide trouxe. Eu falo de qual lugar? Né? Como que eu falo as coisas? Então, o que existe de fato nessa instrumentalização dessa fala e escuta que vai produzindo isso, né? Kleber que está aqui, ele uma vez ele teve uma sacada muito boa, assim, né? Se a Ana ó, falou que a cura da psicanálise é pela fala, a gente vai apostando que é cura pela fala e pela escuta. O nome da nossa formação lá no coletivo é Transformação para uma Escuta Analítica Territorial. Então, acho que eu queria deixar essas questões, assim, né? Para a gente pensar dentro dos nossos trabalhos, o que vocês também vão tendo de experiência, de como que a gente vai exercendo o nosso trabalho, né? E aí, esse lugar de, bom, a princípio, a psicanálise ela não está colado a nenhuma ideologia, a psicanálise enquanto conceitos, ela está aí no mundo, né? A gente, enquanto psicanalista, que vamos fazendo uso dela e também associando e fazendo leituras dela de uma certa politização, assim, que não pode ser negada. E aí, a gente vai tendo os termos, né, da economia que vai nos auxiliar a pensar a prática psicanalítica, né? Então, demanda e oferta. Não necessariamente a gente atende uma demanda, mas ao mesmo tempo, a nossa escuta ofertada cria uma demanda no sujeito que está ali. Eu aposto nisso porque tem um texto que é a ética psicanalista, se não me engano, né? A ética ao estilo, do Ricardo Goldenberg. E aí ele vai dizer que aquilo que a gente intervém, ou o que a gente, por exemplo, eleva uma categoria de significante ou interpreta, é determinado pelo nosso lugar ético no mundo. Não está separado. A gente não chega na clínica psicanalítica para atender e se despoja totalmente. Essa é uma ideia da ideologia dominante da psicanálise, que existe essa neutralidade, mas não existe. A gente escuta de algum lugar e a gente intervém de algum lugar. E aí aquilo que a gente escuta e intervém, e aí pontua e fala para a pessoa analisante, vai produzir algo nela que ela vai responder a partir daquilo. Então, a demanda, a gente que cria também de alguma forma, a partir da oferta de escuta. Né? Mesmo que depois a gente possa debater que não vai atender demanda e etc. Enfim, gente, acho que é um pouco disso. Espero que algumas coisas tenham feito sentido ou não. Se não fizer sentido, também é importante para a gente poder conversar, assim. E é isso, acho que podemos abrir para perguntas e conversa. Muito massa a fala de vocês aí, né? Acho que isso que a Leite estava falando tocou bastante, porque se tem esse imaginário da sessão dos R$ 300, né? Os analistas periféricos, como é que também fica esse espaço de ocupar esse lugar de comum, né? Se a sessão, então, assim, também para mim isso levou um tempo para ser desconstruído. Eu acho que a gente pode abrir, né, para as conversas, para as questões que foram levantadas. Não tem algo no chat ainda de perguntas, mas aí as pessoas que quiserem pôr suas questões, seus comentários pelo chat, eu vou dando atenção aqui, vou respondendo, falando aí com os convidados, tá bem? Que, enfim, está aberto aí para discussão. Oi, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu sou a Andressa, estou falando aqui de Fortaleza. Trabalho como psicóloga em uma organização da sociedade civil aqui em Fortaleza. E eu trabalho com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e que estão querendo entrar no mercado de trabalho, ou então já estão inseridos como jovem aprendiz, né? E assim, essas discussões, não sei, eu fico até
sem palavras, porque é, tem sido uma angústia muito grande dentro do meu trabalho, me posicionar, tipo assim, dizer, isso aqui que eu estou fazendo é uma psicanálise, né? Porque, inclusive, esse projeto já faz muitos anos que existe, acho que uns 15 anos, mas pela primeira vez está tendo uma psicóloga. Uma psicóloga. Abriram esse espaço para ter uma psicóloga porque os jovens estavam tendo muita crise de ansiedade, estavam saindo no meio da aula porque estavam passando mal e tal e tal. Então, quando eu cheguei, isso já foi passado para mim como aquela coisa assim, nós queremos que você trabalhe com os grupos, atendimento individual, tudo isso, mas no sentido de ter esse olhar para essas questões da ansiedade, saúde mental. E aí, muitas vezes, com essa coisa de fazer uma psicoeducação. Então, tipo assim, eu falar sobre o que é a ansiedade, né, como é que você combate, depressão, enfim, essas questões. E aí já me deixou assim muito incomodada, né? Porque como é que eu vou falar sobre isso, ensinar para eles, uma coisa que é muito particular, né? Então, dentro das brechas que vão aparecendo, eu tento fazer algo diferente, né? Muito mais essa coisa da escuta, trazer dinâmicas de escuta e tal. Mas eu ficava muito angustiada, porque eu eu ficava pensando, cara, mas eu acho que isso aqui não é psicanálise, né? Eu, às vezes, assim, várias vezes na análise eu falava, mas eu não tenho, isso aqui não é psicanálise, o que eu faço não é psicanálise. E aí, eu comecei a me questionar depois essa própria postura que eu adoto, de dizer que isso não é uma psicanálise, né? Porque a gente vê, assim, dentro desses espaços que várias coisas entram, né? Principalmente, assim, algumas abordagens que estão mais no sentido, assim, de docilizar, né? De, assim, dizer que a culpa é do indivíduo, que aquilo ali é uma questão sua, né? E não ter essa escuta, enfim, do total, né? E já trazer essas respostas prontas, né? Assim, dizer, isso aqui que você está sentindo aí, isso é por causa disso, é por causa daquilo. Ou então questão de comportamento, que aparece muito, né? Esse menino é porque a família é desestruturada, não sei o que, não sei o que. Então já chega com essa coisa, assim, de trazer a resposta, e é assim, e acabou, né? E aí, Aí eu fico pensando assim, poxa, essas brechas que eu vou tendo para não fazer isso, né? Porque é um pouco difícil, porque, enfim, é um trabalho dentro de uma instituição, então também tem essa questão. Mas por que que isso não seria psicanálise, né? E aí eu fico muito contemplada quando eu tenho frequentado mais esses ambientes, tido essas transferências de trabalho, né? Já não é um trabalho fácil, mas quando eu estou nesses espaços, eu sinto que, enfim, a gente está conversando, né, criando mais perguntas, mais questões, e isso tem sido muito importante, porque eu acho que uma coisa da psicanálise é muito isso de você ter o reconhecimento dos seus pares, né? E como eu já participei de algumas escolas de psicanálise que são super elitistas e tudo mais, muitas vezes eu escutava nos discursos, isso não é psicanálise, isso não é psicanálise, isso não é uma prática. O básico, assim, você não ter o setting adequado, o divã, a coisa. Enfim, às vezes a escuta que eu faço é no cantinho ali, né? E é uma escuta, né? Aquilo gera muita coisa. Então, eu ficava naquela, nossa, mas acho que isso não é psicanálise. Mas aí, ter esses espaços ajuda até nisso, né? Da gente ter esse reconhecimento também de o trabalho que a gente está fazendo, além de ser um trabalho, né? Uma escuta psicanalítica, é uma psicanálise. Então, muito obrigada aí pelas contribuições de vocês. A Camila tinha pedido aqui escrever, né, a palavra. Não sei se o pessoal do Coletivo quer colocar alguma coisa, primeiro da Camila. Eu falo ou eles vão falar, responder já, Andressa, assim, comentar? Já Acho estou que... falando, né? É. Vou seguir. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer muito pelas falas, assim, acho que me mobilizou em muitas coisas que fizeram parte da minha experiência. Também sou de Fortaleza, mas há 4 anos eu moro no interior do Ceará. E sempre tive
uma experiência periférica, mas de ir para os centros fazer a formação em psicanálise, né? Conheço Carol desde vários lugares, tanto nas escolas mais elitistas, como a colega utilizou, a universidade também. E desde que eu comecei no mestrado a estudar a precarização do trabalho, é também uma dúvida para mim, assim, se eu ainda sou analista. E já comentei isso com a Carol algumas vezes, porque faço supervisão com ela. E aí acho muito interessante a questão, e queria também entender, assim, pensar com vocês como é que vocês tomam uma certa disputa conceitual dentro da escrita em psicanálise, porque é uma barreira para mim ainda. Também esses dias comentei com Carol sobre isso, assim, de que desde que eu comecei a estudar outras coisas, para mim tem sido uma dificuldade escrever em psicanálise por pensar os conceitos de uma maneira diferente agora. E eu lembro muito de uma coisa que me marcou bastante quando eu comecei a estudar eh, essas questões de trabalho, comentando com uma amiga experiências de trabalho que a gente lê na sociologia e também na psicologia social. E aí ela me perguntou assim, que experiências muito precárias, aí essa colega psicanalista me perguntou, e onde é que fica o gozo desse trabalhador? E aí isso me espantou muito, assim, de pensar, assim, o quanto a gente utiliza nossos conceitos de uma maneira um pouco violenta, de pensar que as nossas experiências e as experiências dos outros que estão em vulnerabilidade são as mesmas. E aí isso é uma coisa que há um tempo tem me mobilizado enquanto questão na universidade, mas também na vida e na forma como eu tenho escutado as pessoas que escuto há bastante tempo e num tempo anterior a esse de estudar essas outras coisas, o quanto isso também tem modificado a minha escuta. E também de já ter escutado de professores catedráticos, assim, de dizerem que agora na universidade é obrigatório estudar decolonialidade, quando isso não chega à clínica. Aí a gente fica se perguntando assim, mas qual é a clínica que uma pessoa como essa já, que deve ter uma clínica, um nicho bem branco, específico, e não, isso não chega, e aí por isso também não seria uma questão para a psicanálise. É quase como se os ouvidos e o território tivessem uma disputa muito específica, assim, no conceito. Aí eu fiquei pensando em muitas coisas e era só isso mesmo. Ai, como é que eu desligo aqui? Pode, Ele, tu que manda. A Gabriela tinha pedido a palavra aqui, mas acho que Carol, e Beatriz tinham levantado a mão anteriormente. Acho que pode seguir essa sequência. Tá bem, Gabriela? Então eu vou colocar umas questões breves também, porque eu acho que instiga muito o que vocês falaram, assim. Eu tô muito imersa na leitura do livro do Gabriel Tupinambá, Desejo de Psicanálise, que tem um capítulo só sobre trabalho. Inclusive, eu queria aproveitar para convidar vocês para a live de lançamento, que vai ser dia 29, às 7h30 da noite, na TV Boitempo. E ele traz, assim, João, quando você fala das categorias do Marx, né, assim, ele traz um debate do quanto essas categorias elas são difíceis para a gente pensar o trabalho na psicanálise, por exemplo, demanda, oferta, produto, produção, remuneração, né? Uma coisa assim, pensar categorias de trabalho na psicanálise. O trabalho do psicanalista é um trabalho que faz o analisando trabalhar, mas o analisando não é remunerado por esse trabalho. É um trabalho que não responde à demanda. Então, se a gente for entrar na dimensão teórica, né, a gente começa a justificar que a psicanálise não é trabalho. Mas toda essa... É isso que o Gabriel vai colocar como argumento que eu acho interessante da gente retomar. Toda essa dimensão assim conceitual, teórica da articulação da psicanálise com o campo do trabalho precisa responder a duas questões que são muito palpáveis, muito materiais, que eu vou relançar para vocês. São as questões que o Gabriel coloca, mas eu vou relançar para vocês porque eu acho que tem tudo a ver com esse debate, que é a psicanálise como um serviço, né, como um trabalho que entra dentro do mercado
né, como um serviço, como qualquer outro serviço em termos de mercado, e aí a gente precisa, de alguma maneira, tomar uma posição do que é a psicanálise como serviço, né? Assim, não dá para você vender psicanálise como você vende banana numa feira, né? Mas, assim, mas o que é a psicanálise como serviço? E a outra que eu acho também fundamental, que vocês colocaram, que a Neide colocou de uma forma exatamente, principalmente essa dimensão das redes sociais, que a Camila está lembrando aqui, que é uma coisa que a Neide colocou de uma forma muito interessante, né, quando ela fala desse trabalho na periferia, que está relacionada às condições financeiras de sustentação das análises, né? As condições financeiras do analisando e sustentação das análises. Por que isso é um ponto importante? Porque, no final das contas, a divisão entre analisando e analista vai reproduzir uma divisão de classe. Você vai ter analisandos que vão ter dinheiro para concluir as suas análises, e você vai ter analisandos que estão aí se engajando em análises que são ditas sociais ou gratuitas, né? E até outra questão para mim, o que é esse social, porque se fala tanto de social, a gente não sabe o que é, né? Mas que são análises assim, pagando ou não, né? Mediadas ou não por dinheiro, mas até quando se consegue sustentar essas análises, né? Se essas análises de fato elas se tornam análises que produzirão um psicanalista ao final, uma vez que a formação do analista implica em muito dispêndio de tempo e de dinheiro, já diria Freud. Então, assim, aí tem uma questão que eu acho muito, muito interessante, assim, da gente pensar, né? Que a única forma da gente atacar de frente, confrontar de frente o problema da desigualdade social no campo da psicanálise é colocando, pautando a formação do analista. Enquanto você não pauta a formação do analista, você não ataca esse problema, né? Então, eu acho essa uma questão que eu queria saber em relação a vocês, como é que vocês estão se posicionando, assim, pensando nessa questão. E um outro ponto que também me pegou muito, João, assim, que é as condições de sustentabilidade desse trabalho, sabe? Assim, que é um ponto que está pegando muito aqui para a gente no coletivo, que é como é que o próprio coletivo ele pode dar condições de subsistência a quem está numa formação em psicanálise. Ou seja, assim, como é que os psicanalistas engajados no coletivo podem também encontrar no coletivo as condições materiais de sustentação da sua vida para que essa escuta ela seja possível? Não é assim? Porque senão a gente vai ter uma situação assim, quem vai se engajar na clínica pública é quem tem o privilégio de ofertar horas voluntárias de escuta, e não os próprios psicanalistas periféricos. Então, assim, a gente também tem que pensar em sistemas de gestão, né, de autogestão, de sustentabilidade interna ao coletivo, que é uma coisa muito difícil de fazer, que vá assim, fazendo um enfrentamento às formas de acumulação e de privatização que são próprias ao capitalismo. Ou seja, sistema de gestão né, da gente conseguir angariar recursos, e esses recursos eles retornem para a formação de novos psicanalistas, ou desses psicanalistas que estão entrando no coletivo consigam propor grupo de estudo ou encontrar formas de trabalho, ou seja, maneiras de sustentar o trabalho. Se a gente não encontra maneiras de sustentar o trabalho, a formação ela não é possível. Então tem um nó aí que eu queria escutar, como é que vocês estão vendo isso aí no coletivo de vocês, porque realmente assim, tá pegando assim no couro, na pele, sabe, assim, da gente, do trabalho da gente agora aqui na margem. É isso, gente. Ô, João, queria fazer uma liga aqui sobre o que a Carol estava falando, junto com o que a Andressa trouxe, porque eu acho que dá uma boa costura. E aí depois, de repente, nessa parte de organização e tal, daí tu, né, vai. Mas uma coisa que eu estava pensando, assim, quando eu estava ouvindo a Andressa, né, a Andressa, né, que estava falando sobre algumas questões que são da área do social, né? É de o quanto ainda é psicanálise quando a gente está num dispositivo de atenção social. Então, por exemplo, das minhas experiências, assim, trabalhando no CAPS e no CRAS, e no CREA, e em alguns outros dispositivos que são de atendimento à população que também marginalizada aqui, né, na minha região, teve um período que eu estava trabalhando no CAPS,
a princípio era para atender como educador social, mas eu comecei a perceber que eu estava indo para além da educação social e que aquilo que eu estava fazendo naquele espaço era psicanálise. Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente pensar, porque quando a Andressa diz assim, ah, mas será que é psicanálise? A gente é tão diminuído, enquanto pessoas periféricas, principalmente, a gente é tão diminuído da ideia de ser possível ser um psicanalista, que quando a gente chega nesses dispositivos que são de atenção social, mesmo que tenhamos as ferramentas, inclusive teóricas e de estudo, para poder amparar um tanto de coisas que a psicanálise nos possibilita fazer isso, de escuta, de refinamento da escuta, de olhar atento e de tudo isso, a gente ainda se questiona. Será que isso ainda é psicanálise? Será que isso é psicanálise? Como uma outra pessoa estava dizendo aqui, será que eu ainda sou psicanalista? Né? E isso tudo eu acho que é essa ideia de que a psicanálise é tão liberal que a gente não sabe, né? Então, quando a Andressa traz a questão da responsabilidade individual ali, onde tudo fica à conta do sujeito, que seja um adolescente, que seja um pré-adolescente, bom, eu vejo que a psicanálise ela pode ser usada como um lugar de transformação social em qualquer dispositivo que exista no social. É claro que se não formos, por exemplo, psicólogos, a gente não vai poder acessar alguns espaços do SUS, por exemplo, né? Mas a gente poderia daí se questionar se aquilo também não é psicanálise, só que o espaço não é cabível para que o psicanalista exista ali, né? Então, uma outra questão que a Andressa trouxe também, que eu acho que tem uma boa reflexão, é essa questão da responsabilidade individual e se o espaço ele cabe ou não. Teve um período que eu estava atendendo aqui em Porto Alegre numa ocupação chamada Ocupação Cepete Araju. E o que os colegas da região diziam é que o que eu estava fazendo na ocupação não era psicanálise. Por quê? Porque não existia um divã, porque era dentro de uma ocupação. Pois então, a psicanálise não pode se ocupar desses espaços? Pode. Se a gente pensar nessa ideia de transformação social e de dispositivo de luta, pode, poderia, deveria, inclusive, não é? Então, Andressa, eu acho que se tu abre espaço para a fala existir, e aí a gente entra de novo naquilo que eu estava dizendo, que é daquela ideia de desamparo discursivo, que é também o que o João trouxe, que quando tu possibilita a fala, então tu está amparando esses espaços. Então, se tu abre espaço de fala no território em que tu está e abre esse lugar, esse espaço de fala para esses sujeitos que foram silenciados nos processos de colonização e nos corpos que foram marcados de raça, de gênero, de classe, de deficiência, enfim, não sei qual é a situação aí. Então, sim, isso é psicanálise, né? E aí, em relação ao que a Carol estava trazendo, também pensei desse ponto dos atendimentos sociais, né? Que também me toma bastante, já muito refletir sobre essa ideia de atendimentos sociais. Então, é comum que chegasse na clínica pessoas assim, ah, você faz atendimentos sociais? Se a psicanálise, todo o atendimento da psicanálise é social, né? Então, se a psicanálise, o atendimento sempre é social, então teremos que ver aí em relação à precarização do trabalho deste psicanalista, que é um trabalhador. Daí já entra nessa outra parte, que é a precarização do trabalho e essa demanda do trabalho e como que isso se organiza, né? Então, pensei mais ou menos por aí, gente. João?
Vou tentar só fazer alguns comentários rápidos, né? Para as pessoas que estão com a mão levantadas também comentarem algo. Mas acho que eu já começo pelo comentário do Ronaldo, assim, né? A parada para mim é a politização do psicanalista, da pessoa do psicanalista. E aí isso vai passar por isso que você traz, Carol, que é a formação. A formação é um espaço de politização, seja pelo aspecto da gente estudar coisas fora do campo psicanalítico, e aí esse estudo é para questionar a psicanálise, né? A gente comenta lá no coletivo às vezes, né, de que parece que historicamente, quando a psicanálise vai se articular com outros campos dos saberes, esses outros campos dos saberes que saem perdendo, né? Psicanálise e marxismo, né? Aí se perde todo o materialismo histórico dialético em prol da psicanálise, né? Psicanálise, decolonialidade, anticolonialismo, se perde muito da decolonialidade do estudo anticolonial para salvar a psicanálise. Talvez a gente precise fazer o que Lélia Gonzalez fez, que é pegar a psicanálise e explodir ela por dentro, assim, né? E transformar aquilo num conceito e noções e práticas sociais. Eu não li esse texto, o livro ainda do Tupinambá, tô muito... deixar de salvar a psicanálise. Eu tô muito interessado em ler, mas tem um outro, cara, eu não sei se você já teve contato, que é ele vai trabalhar com a ideia de impossível do trabalho, né? O Tupinambá. Depois eu posso te encaminhar esse texto. E aí eu acho que ele vai fazendo umas articulações muito boas, mas quando ele vai cair no impossível, para mim é a saída incorreta, porque eu tô talvez nesse movimento de sim, é possível a gente trabalhar com categorias da economia para falar do trabalho do psicanalista. O que que é isso que não tem valor que a gente coloca em um produto que tem um valor, transforma, né, em um produto que tem um valor, né? Freud, por exemplo, vai falar da natureza do inconsciente, né? Que existe uma transformação naquilo, né? Então, o Will Marx vai falar também, né, que o trabalho é isso, você transformar algo da natureza em algo que se torna um produto, né? E aí você tem esse valor de uso, valor de troca. É um desafio, né? Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acho que existe a possibilidade, sim, a gente conseguir verificar esse nosso trabalho, esse processo de trabalho, né, como eu estou falando, a nossa força de trabalho, os valores, no campo psicanalítico. E sem medo de perder os conceitos, assim. Acho que aquilo que Camila estava trazendo, né? Tem conceitos que talvez não funcionem mais para o Brasil do século 24, ou do 2024, século 21, assim. E aí eu acho que o que permanece enquanto psicanálise é a noção de inconsciente e transferência, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso vai passando pela formação. Acho que... E até dialogando um pouco com a questão que a Andressa trouxe, quando a gente lançou lá na psicanálise periférica a formação, e aí a sustentação do coletivo agora está sendo através de edital, e a gente está passando por um momento dito de institucionalização, né? A gente está nesse momento de, tipo, tá, e aí, se a gente, sei lá, abrir um CNPJ para concorrer só a edital? E aí, eu, na minha opinião, né, Neide, Kleber também pode falar outras coisas. Eu acho que é sem culpa nenhuma. Por que que a gente fica com o pé atrás de se tornar um CNPJ e captar recursos? Quando a gente vai ler as clínicas públicas de Freud, pô, tinha os pacientes lá burguês que pagava e sustentava as clínicas públicas. E isso não era uma questão. E hoje a gente vê aquilo enquanto referência, né, de clínica pública. E por que que a gente, enquanto pessoas periféricas do Brasil, precisa ficar cheio de dedos para captar recurso para sustentar os coletivos? Ou Ô, João, inclusive, aí é os sintomas periféricos de novo. sim, sim, os sintomas periféricos. A gente não precisa disso. Nossa, tem uma parte de gente aí que precisa fazer alguma coisa com as suas heranças, e as suas heranças que vieram da exploração, né, e da colonização, que querem dar dinheiro pra gente, né? Qual que é o problema? E aí a gente consegue sustentar, a gente consegue transformar o nosso trabalho em uma remuneração. E aí, lá na formação, como eu estava dizendo, durante o primeiro semestre,
uma temática que foi aparecendo era o da autorização. No final dessa formação, eu vou me tornar um psicanalista? E a gente, tipo, não sei. Se vocês veem a gente enquanto uma autoridade, né, brincando com o termo, mas não no uso de poder, né, mas uma autoridade que, bom, estou nesse espaço, nesse coletivo, e o que eu estou estudando aqui vai me autorizar a escutar, é dentro. Vai lá, escuta. O coletivo vai fazer essa sustentação também para você. Vai fazer essa passagem de desejo, né? Enfim, deixa eu passar a palavra aí. Acho que sou eu, né? Isso. Então, queria agradecer as falas também do João, da Neide. E acho que eu vou seguir nessa linha que o João estava trazendo agora, muito dialogando com o que a Carol trouxe. Primeiro, né, eu vou me apresentar, eu sou a Beatriz, eu faço parte da Rede Sur, aqui de São Paulo. E eu venho me questionando, assim, sobre o surgimento dos coletivos de psicanálise, né? Acho que qual que é o momento histórico em que isso surgiu, mas eu fico pensando se essa forma de trabalho não seria uma outra morfologia da precarização do trabalho do neoliberalismo, assim, sabe? Os coletivos indo nos lugares onde o Estado falha e tentando, de alguma forma, instaurar uma outra lógica ali. E aí eu acho que eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês pensam, assim, o trabalho dos coletivos, né? Como que se dá essa atuação na margem, que por um lado é muito de muita potência, o fato de não estar vinculado ao Estado, né? Acho que faz a gente conseguir chegar em lugares que a burocracia do Estado não permitiria. Mas, por um outro lado, acho que também gera essa precarização, né? Essa instabilidade. Como que vocês pensam essa tensão, assim, entre os coletivos e o Estado, ou até mesmo a iniciativa privada? Acho que travou, ou sou eu. Sim, travou. Mas acho que deu para entender, a pergunta dela é bem legal. Né? A relação com o Estado, que sempre volta, o fantasminha. Vamos dar seguimento, então, enquanto ela não volta. A Maria e a Kleber também estão com a mão levantada ali. Acho que pela Oi, ordem a gente. Gabriela. Bom dia, gente. Sou eu. Vocês estão me ouvindo? Então, o segundo encontro, né, que eu participo e a minha cabeça está assim fervilhando de questões, né? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer por isso e a fertilidade desse grupo, dessa possibilidade de estar pensando, né? Eu acho que quem está nessa clínica aberta, periférica, não tem como não estar se fazendo essa questão, né? Eu me coloco, o João falou, né, que a gente é todo tempo é, colocado, duvidado desse lugar, mas eu mesma me coloco, né? Toda vez que eu saio de um momento da clínica, eu me coloco, é psicanálise, né? O que eu estou fazendo, o que a gente se propõe, mas eu sempre volto a afirmar que né? Ainda e passando por todos esses lugares que vocês estão trazendo, né? Eu trabalho entre aspas, né? Porque é um trabalho que faz parte de uma ocupação cultural. Então a gente foi demandado pela questão da saúde mental no pós-pandemia. Então é um espaço cultural, é um espaço de educação que foi atravessado por essa demanda. A clínica que a gente faz é gratuita, então essa foi a primeira questão, né? E aí entra hoje, vocês estendem isso, não só, porque aí na minha cabeça, né, era muito isso, como que você faz um trabalho gratuito, mas também quem eu posso acessar quando eu estou fazendo um trabalho gratuito. E aí hoje entra um pouco, e a gente trabalhou no passado em cima de um edital
né? João agora falou da questão do edital, achei interessante, né? Tem muita gente que tem herança aí, e que pode estar, né? No nosso caso foi um edital público, e além dessa questão que a gente falou do espaço, está dentro de um centro cultural, as, a- o grupo, né, ele acaba criando vínculo entre eles, que vai para além desse momento do encontro da clínica. Isso também é uma coisa que, né, em algum momento eu não conseguia pensar muito isso, mas, ao mesmo tempo, isso está dentro desse entendimento de para que serve essa clínica, né? Porque as pessoas vão criando vínculos, porque a vida vai sendo atravessada ali também. E a questão da sobrevivência, das estratégias, de vida para essa periferia, elas vão sendo colocadas ali naquele espaço, né? Então, é isso, é o tempo todo a gente apostando nessa singularidade a partir de um trabalho coletivo, apostando na clínica como um espaço de produção de vida dentro de uma periferia que tem que enfrentar um corpo periférico que fala de um outro lugar, né, que está de uma outra forma no mundo, que é essa que a gente falou, de você a todo tempo ter que criar estratégias para sobreviver à falta, né, às faltas, mas que também essa falta é um excesso que transborda na vida. E aí entra esse conceito do trabalho que o João falou, que é um conceito que eu já trabalhava, né, em outro percurso, mas que ele fez uma distinção tão simples, mas tão correta, que esse sujeito, né, que se constitui pelo trabalho, e essa dimensão subordinada está no modo de produção desse trabalho, né, e não nesse sentido do trabalho mesmo. E, e aí a gente vai vendo isso, né, que esse corpo que, como ela também falou, né, está numa periferia que não é aqui no Rio de Janeiro, eu falo de Niterói, a periferia ela também não está na margem, né? Ela atravessa a cidade, ela está nos centros, ela se encontra ali. Então, ao contrário, né? No Rio de Janeiro você tem uma convivência muitas vezes com bairros extremamente, né, né, de classe alta, convivendo com bairros que foram vulnerabilizados ali, que não chegam esses serviços, que não chegam, e essa contradição aparece de uma forma muito evidente, né? Então, é desse corpo que a gente fala, desse corpo que atravessa essa cidade o tempo todo, mas em lugar diferente, né? De forma diferente, sobretudo, aqui na nossa realidade, esse corpo que é matável, né? Que é matado todo dia. E aí entra a questão da memória, que alguém também colocou, né? A psicanálise também como esse lugar aonde essas histórias podem chegar, aonde esse sentido desse corpo matável, ele sai só dessa dimensão individual e ganha esse sentido, né, de resistência, de entendimento de modelo, né, um modelo de sociedade que coloca esse corpo nesse lugar. Então, acho que a nossa clínica está atravessada por tudo isso. Volto a falar assim, não é fácil, né? Porque a gente sim se coloca a todo tempo, né? Quais são os sentidos, até onde a gente vai pela psicanálise. Mas eu acho que o sentido principal é esse, né? É entender e puxar, como a gente viu no encontro passado, essa história da psicanálise que também existe desse lugar, né? Então, quando a gente rompe, quando a gente está, na verdade, também podendo afirmar, né, um sentido para a psicanálise. A gente está escolhendo, a gente está afirmando também essa psicanálise, né? E aí eu acho que é nossa responsabilidade fazer isso que a gente está fazendo, né? Pensar sobre isso, produzir, teorizar, estudar, porque também tem o que, já concluindo, né?
o que foi colocado aqui. Então, como que a psicanálise, ela também, a, a grande psicanálise, né, digamos assim, ela é colonialista, né? Então, ela tende a, a validar um tipo de análise, um tipo de teoria e formação. Então, como é que a gente faz para sair disso? E eu acho que é isso, é da forma que a gente está fazendo, né? Que vocês estão propondo e podendo fazer, que é criar esses espaços de debate, de estudo, de produção, para aí a gente ir coletivamente pensando, né, nas formas de manter, sustentar esse trabalho e dar o sentido que a gente quer que ele tenha. É isso. Nós tínhamos a Gabriela, né, para falar, acabou pulando ela, mas eu não sei se ela está na sala ainda, não localizei. Ela está por aí, você quer dar uma palavra? A gente pode seguir com o Kleber. Pode seguir contigo, cara. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Sou o Kleber, também sou integrante do coletivo Psicanálise Periférica, e aí fiquei bastante provocado assim, por algumas coisas que não só o João e Neide falaram, né? Muitas dessas ideias eu já conheço, mas também pelo que rolou assim, aqui. É, Mano, acho que tá meio baixo o seu áudio. tá ouvindo melhor? Agora eu vou desligar a câmera então, porque aí eu consigo falar a parte do celular. Tá bom. É, então, acho que essa ideia que o João traz para a maneira que o Marx define o trabalho, né? Eu não lembro quem foi, gente, desculpa, mas alguém falou sobre a dificuldade que o Tupinambá apresenta da gente se apropriar dos conceitos marxistas para pensar a função, né, o trabalho do psicanalista. Eu concordo, é um problema de base teórica, né, epistemológico, enfim, a gente vai ter que fazer alguns malabarismos para se apropriar disso se quiser. Mas também concordo muito com o João quando ele diz que nesses confrontos, normalmente, quem perde é a teoria que critica a psicanálise, né? E aí, a partir disso, a ideia de serviço, por exemplo, que foi proposta, é uma coisa interessante da gente pensar. Né? Claro que a gente não tem tempo para se aprofundar aqui, mas, por exemplo, né, se a gente pensar que historicamente a categoria de emprego colonizou a ideia de trabalho na história, no sentido de que a ideia de Marx de trabalho o João bem apresentou, de maneira um tanto breve, né? Que é essa relação, essa atividade humana criativa e produtiva a partir da sua relação com a natureza que transforma tanto a natureza quanto o homem. Isso é trabalho, né? Emprego é quando isso passa a ser algo direcionado para que tenha um salário a partir disso, né? Eu acho que serviço, o Marx não define isso, pelo menos eu não lembro nas minhas leituras de Marx, ele não vai definir, por exemplo, o que seria um serviço. Ele não vai imaginar essa categoria de maneira sistemática, separada da noção de trabalho. Eu acho que tanto serviço quanto emprego se relacionam com o que Marx define como trabalho. Emprego é trabalho, poderia ser trabalho para Marx, porque é um trabalho produtivo. Gera um valor, gera mais valia, né? E o serviço poderia estar ligado à ideia de trabalho improdutivo, aquele que não gera mais valia diretamente, né? Como os serviços, né? Esporádicos, enfim, qualquer coisa. Que seria algo mais próximo do que a pessoa psicanalista faz. Estou pensando tudo isso porque sou um analista, mas sou um analista periférico, né? E se a gente parar para pensar que nas periferias, eu sou de São Paulo, eu vou falar a partir do meu lugar, tá, gente? Nas periferias, houve uma desidentificação enquanto classe trabalhadora, né? E isso por conta do meu ponto de vista dessa colonização do emprego sob a categoria de trabalho, né? Pingou algum comentário aí falando sobre a inserção do neoliberalismo, eu acho que é justamente essa responsabilidade, assim, acho que a gente enquanto periferia, de se identificar enquanto classe trabalhadora ou classe que vive do trabalho, por conta da inserção do neoliberalismo que vai colocar a gente nesse lugar de que todo mundo pode tudo, né? E aí para ouvir dos meus companheiros de coletivo, né?
isso, assim, né? Que é, se a formação é base, como foi falado aqui, para nos provocarmos enquanto classe que vive do trabalho, pessoas analistas, no caso, eu estou pensando nesse sentido, assim, né? Uma formação que não seja aquela formação, sabe? Nos primeiros semestres a gente fica vendo a história da psicanálise, a introdução a conceitos, etc. e tal, que são importantes para a prática clínica, mas que vá falando de trabalho, divisão social do trabalho, divisão racial e sexual do trabalho desde seus primórdios, né? Porque aí você forma um sujeito analista, já um sujeito analista que trabalha, enquanto classe que vive do trabalho. Faz sentido para vocês a gente pensar assim, gente? Estou falando mais direcionando para os meus companheiros de coletivo, mas queria ouvir geral sobre isso, seria interessante. A gente ouve a Aniele e depois os caras do esporte, pode ser? Bom dia. Tá dando para me ouvir? Ótimo. Gente, a primeira participação minha na atividade da Margem, né, eu estou gostando muito. Também estou com a cabeça cheia de questões, né, que nem um colega falou, mas eu vou tentar ser breve aqui. O meu comentário tem até relação com o que o colega falou agora por último, né, para dialogar um pouco com a fala do João sobre a questão do trabalho do analista, né, o analista como trabalho de análise como um trabalho, né, dentro das referências marxianas, né? E eu sou formado em serviço social, né? Sou assistente social, e eu lembro que ao longo da minha graduação tinha um debate muito polêmico, né? Se o serviço social era trabalho ou não, né? Então tinha uma autora, Yamamoto, que ela, a partir dessa discussão do Marx, né, do trabalho concreto, que nem o João falou, né, o trabalho com finalidade, com instrumentos, que tem um produto, com uma demanda, tudo mais, ela desenvolveu toda uma teoria para defender que o serviço social seria sim trabalho e que a gente faria sim parte da classe trabalhadora, né? Tinha outro campo um pouco mais radical, assim, em relação ao marxismo, que dizia que não era possível a gente pegar as categorias do Marx para o trabalho concreto, né, falar do trabalhador no chão de fábrica, para falar do trabalho do assistente social. Eu sei que a enfermagem também estava às voltas com isso, eu não sei, talvez outras categorias, né? E é claro que essa discussão ela não é só teórica, ela tem desdobramentos, né? E é sobre eles que eu queria perguntar, né? Porque a depender de onde se coloque, né? Se vai ser um trabalho, se ele vai ser situado historicamente no capitalismo, como a questão do emprego, né? Do trabalho abstrato, como foi colocado. Se o psicanalista é um profissional liberal, né? Isso tudo vai ter algum tipo de desdobramento, acho que em relação ao lugar que ele ocuparia na transformação social, se ocuparia, se não, qual o estatuto dessa responsabilidade. Aí eu queria fazer essa questão, né? Que tipo de desdobramentos isso pode ter politicamente para os psicanalistas, a depender de onde se situe o seu trabalho. É com vocês aí, João. Para mim tá trancando às vezes, gente, um pouquinho a internet. Como é que tá aí para vocês? Tá tudo funcionando? Eu pensei em falar primeiro sobre as questões que a Maria trouxe, né? Que é sobre os atendimentos gratuitos ali na ocupação. E aí eu lembrei de um texto que é As Questões do Dinheiro na Clínica, que foi um conteúdo assim que me letrou bastante numa época que eu estava atendendo nessa ocupação aqui da região. Por quê? Porque daí, é claro, a gente fica pensando
nessa ideia de que se a gente não está recebendo, a gente não está trabalhando. Então, às vezes, também tem isso, assim, essa angústia que se gera nessa clínica, que se propõe a esses atendimentos sociais, atendimentos gratuitos, como a gente queira chamar, e se quiser fazer uma separação disso, melhor ainda. Mas aí a gente fica pensando desse ponto, e aí eu estava lembrando que quando eu estava trabalhando nessa ocupação, os atendimentos ali, eles não eram pagos com dinheiro, porque o atendimento não ser pago com dinheiro não quer dizer que ele não está sendo pago, né? A hora em que esse sujeito chega na clínica e ele fala do seu mundo, ele fala do seu território, ele fala a sua verdade, ele também está pagando com isso, né? E aí é claro que daí a gente poderia voltar para aquilo que a Carol estava dizendo, tá, mas e aí ele não está recebendo, e ele está pagando, ele não está recebendo, enfim. Isso é bem longo. Mas aqui, por exemplo, quando estava fazendo esse atendimento sem o pagamento financeiro na ocupação, que é o pessoal da UP, né, que estava ocupando esse território e esse prédio. Então, eram várias pessoas que eram 80 famílias morando nessa ocupação, e eu atendia pelo menos umas 12 pessoas lá. E era sem elas pagarem financeiramente, assim, sem pagarem com dinheiro. Pagavam com o seu, né, com a sua fala, com a sua presença, enfim. E é uma coisa que aconteceu ali, que as pessoas se organizaram, que eu acho que isso também responde um pouco o que a Carol estava trazendo, de como que funciona essa organização, para a gente poder trabalhar e fazer, e poder se utilizar dessa ideia de uma transformação social, de usar a psicanálise para uma transformação social, como que a gente vai fazer isso sem precarizar esse psicanalista que é um trabalhador, né? Como que sem sobrecarregar, inclusive as questões de saúde mental desse psicanalista? Como que tu consegue seguir atendendo quando tu não está recebendo, sendo que os boletos estão aí para pagar? Então, uma das coisas que aconteceu ali na ocupação é que as pessoas da ocupação se organizaram para conseguir apoio dentro do ramo hortelero da região, porque muitas dessas pessoas trabalhavam em hotéis na região e estava fazendo muito bem para essas pessoas o atendimento que estava acontecendo ali na ocupação. E então elas queriam continuar com isso. Então, a psicanálise ela pode ser um lugar de politização também desses sujeitos. A hora em que eu me ofereço como corpo, inclusive, para trabalhar dentro de uma ocupação, para ouvir esses sujeitos, para ouvir essas angústias, e isso cria tanto a possibilidade deles se ocuparem de outros espaços, isso faz com que, percebendo isso e percebendo esse lugar político e também recebendo esse amparo, né, de escuta, eles possam ir atrás de como sustentar também a manutenção desse trabalho. Então, eles foram atrás desse apoio nesse setor hortelero, e ali eles conseguiram, não sei como, porque eu não estava envolvida nessa parte, mas eles conseguiram que eu ficasse trabalhando por um ano dentro da ocupação, onde eu fui lá me propondo para atender sem nenhum valor, né, financeiro, e eu passei esse um ano trabalhando lá, onde eu recebi por todos os atendimentos. Então, esse tipo de coisa eu vejo que acontece, né, quando a gente pensa na psicanálise também como um dispositivo de transformação social e de letramento, assim. Aí outra coisa que eu pensei é em relação ao que o Kleber estava falando, né, sobre a formação do analista, e o que eu vejo ali no coletivo, né, gente, é que o coletivo se propõe a uma formação do analista, enquanto também uma ideia de politização, né? Então, isso envolve um letramento racial, isso envolve um letramento de gênero, e são coisas que eu não vi em outros espaços de formação do psicanalista. Eu vejo ali no coletivo, e eu assisto isso de perto, né?
por também fazer parte do coletivo. Então, são várias questões que eu vejo que é possível, dentro dessa ideia de uma nova formação do psicanalista, que eu acho que já vem acontecendo ali no coletivo, sem que a gente nem perceba, às vezes, o que está fazendo. Por exemplo, faz algumas semanas, acho que umas 2 semanas, que numa das nossas reuniões lá no coletivo, eu pensei em oferecer para as pessoas que estão em formação, para os psicanalistas em formação no coletivo, um espaço em que eles pudessem conversar, falar livremente, assim, mas que não seria uma análise. Então, é só um espaço de conversa. Então, daí eu pensei em fazer algo que eu dei o nome de conversatório. E isso é algo que eu nunca vi em nenhuma outra instituição ou escola de formação ou qualquer coisa do tipo, nunca vi. Nos espaços em que eu estive, nunca foi possível, né? Então, assim, então ali na formação, a gente tem essa ideia de uma transformação do analista periférico. Também eu acho que entra bastante essa questão de uma politização, então não passa, até hoje ainda não vi, assim, aquela estrutura bem tradicional, Freud, depois estudar Lacan e tal, não. Então são autores brasileiros, Fanon, Lélia Gonzalez, enfim. Tem um espaço de intervisão, que isso já é diferente do que acontece na grande parte das instituições, que os espaços são de supervisão, né, com essa ideia de poder, enfim, essa ideia de hierarquia e tudo isso. Com esse espaço também para a palavra. Então, eu acho que é possível, sim, uma nova formação do analista, assim, né? Se pensar de base, assim, de estrutura, como que vai formar esse psicanalista. Pelo menos é o que eu tenho visto por ali, assim. Tentar ser breve, assim, e aí passar pelas as questões que foram trazidas. Começar pela da Beatriz, né? Porque ela questiona sobre o Estado, o surgimento dos coletivos, e aí eu acho que tem uma certa ambiguidade, né? Porque os coletivos, eles surgem ao mesmo tempo por conta das políticas públicas do Estado, e principalmente as ações afirmativas e a entrada de pessoas periféricas e negras nas universidades públicas, né? Isso em 2004, e a gente ainda está vendo o resultado, né, disso, e eu acho que os coletivos são parte disso. Só que, ao mesmo tempo, a ambiguidade se dá porque os coletivos também surgem num contexto de crise institucional da democracia burguesa no Brasil, assim. E essa crise da democracia burguesa não significa que a gente está caminhando para a revolução, infelizmente. A gente está caminhando para um lugar muito mais de exploração e de predominância do capital, assim, né, no seu viés neoliberal. E aí isso é ambíguo, né? Porque se num primeiro momento foi que nem a Carol trouxe, né? Os psicanalistas que já estavam nas escolas, que já tinham terminado seus mestrados e doutorados, já estavam estabelecidos profissionalmente, talvez, na psicanálise, podem ofertar um espaço de escuta, né? E ir para alguns outros lugares, sair de consultórios tradicionais. Eu acho que o desdobramento disso bom, tá, a galera da periferia que acessou o estudo, né, o conhecimento, agora está questionando e produzindo o seu próprio questionamento, né, produzindo os seus próprios saberes também, né. E isso tensiona o campo psicanalítico, né, de alguma forma. Eu lembro, ano passado teve o Clínicas de Borda, né, que é um apanhado de zines que foram promovidos principalmente para o pessoal do Psilax, lá da UFMG. E aí, olha que curioso, a forma de financiamento desses zines, para falar das clínicas públicas, né, que foi colocado esse nome Clínicas de Bordo, foi um pedido de financiamento para as instituições de psicanálise, principalmente. Eu não participei das reuniões, né, tinha uma outra colega do coletivo que estava mais atenta.
Só que o que ela trazia de notícias era a dificuldade da gente conseguir esse financiamento. Porque as instituições de psicanálise, elas não querem, elas não estão interessadas. E a gente precisa reconhecer isso, assim. Eles estão um pouco se lixando, assim, para a gente. Por isso que também a gente vai encontrando as nossas formas, né, de sobrevivência. E aí eu acho que, já entrando nesse assunto do que o Kleber trouxe, e Ranieri também, acho que é importante a gente poder se identificar e se reconhecer enquanto classe trabalhadora, e os espaços de formação, os coletivos, têm essa toada, né, tem essa promoção, só que ao mesmo tempo é isso, né? Como que vai ser esse reconhecimento de uma classe trabalhadora onde a dimensão de trabalho está em crise, né? Seja por conta, sei lá, do desmantelamento da CLT até por conta da ideologia burguesa, tipo, bom, né? Eu quero ser empresário, né? Eu me identifico muito mais com o coach, né? Que vai estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo do que com o professor, que é um trabalhador, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí, né, apesar de gostar muito do Marx e das teorias marxianas, também eu acho que é uma categoria que a gente precisa rever, no sentido de não é mais a mesma categoria. Acho que essas formas de produção são diferentes, né? Apesar de ser o guarda-chuva do capitalismo ainda. E o desdobramento dessa identificação, o desdobramento desse reconhecimento, acho que é uma pergunta de 1 milhão, assim. Eu lembro que ano passado que eu estava aqui com a Mion Lins, naquele momento eu estava tentando, será que a gente, sei lá, vai se sindicalizar? Que também é outra categoria que, tipo, tá em crise no Brasil. Ninguém mais vê o sindicato enquanto uma ferramenta, um instrumento de luta, né? Se nem no campo da psicologia, e aí eu vou falar do contexto de São Paulo, a gente consegue reivindicar coisas, será enquanto psicanalistas, e a gente passar por esse reconhecimento, por essa dimensão de classe, a gente vai conseguir reivindicar o quê? Né? O que que a gente vai ter como luta mesmo? Além disso, né, das condições materiais, né, que é importante. Então, eu acho que é uma pergunta muito interessante, assim, né? O que que vai acontecer, o que que acontece a partir do momento que a gente se identifica, que a gente se reconhece enquanto classe trabalhadora? A gente, sei lá, a gente vai fazer um dispositivo de greve na psicanálise? Vai fazer greve em relação ao quê? Eu acho que são essas perguntas que a gente precisa, talvez, pensar, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? As novas formas de trabalho estão aí, né? E são colocadas pela ideologia, né, predominante, mas que a gente tenta escapar de alguma forma. Ô, Elê, se tu me permite, antes de terminar, só porque a gente está com o tempo estourado, mas assim, mas só para não deixar assim solta a questão que a colega que caiu colocou, que, João, eu achei sim que vale a pena a gente marcar, que ela se pergunta assim, será que a gente não fazer uma recusa assim na relação com o Estado, os coletivos não seriam uma outra, assim, uma precariedade assim, reconfigurada, né? Não seria outra forma de precariedade o trabalho em coletivo? Ela perguntou uma coisa assim que eu achei super importante para esse debate, para a gente só não deixar essa pergunta no ar. Eu acho, na minha posição, e aí a gente pode esticar para outros momentos, mas eu acho muito complicado, você está falando de sindicato, né? Eu acho muito complicado uma exterioridade completa na relação com o Estado, por exemplo, né? Porque a gente coloca esse tema do Estado, já levanta a defesa da regulamentação. O pessoal já fica, não vai regulamentar, vai virar profissão, é sindicato. E aí a gente não consegue debater certas questões que são muito importantes, que é a articulação da psicanálise com políticas públicas. Então, quando a gente faz um trabalho em coletivo, eu sempre digo isso, a gente não faz só. A gente está tensionando também o Estado de várias maneiras, a gente está pressionando, a gente está assim também em outras frentes de luta, né? Assim, na articulação com os profissionais da saúde, do SUS, do SUAS, da assistência, o colega que é do serviço social colocou aqui. Então, assim, é isso, é você, a partir dos coletivos de psicanálise, você começar também a fazer tensionamentos assim em diversos outros campos, inclusive nas instituições de psicanálise, colocando questões para as instituições de psicanálise, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? É muito importante a questão que ela colocou, para a gente também não ficar numa romantização de uma certa precariedade, né, do nosso trabalho, que não é isso que a gente quer, que a gente espera em termos de transformação e de emancipação. Fechei aqui. Eu acho que isso é muito importante, né?
Inclusive, a gente não esquecer que existe essa interpelação em relação ao Estado. E o trabalho em rede. Quando a gente, enquanto psicanalistas periféricos, vai falar de território, a gente está num território real, assim, né? A gente está com o pé fincado. E aí esse pé fincado vai fazer com que a gente se articule com os serviços do território, né? E não é uma... E aí eu acho que a gente estava falando isso esses tempos no coletivo, né? Que eu acho que não é uma luta que a gente está sozinho, assim, enquanto psicanalistas, né? Tem a galera da psicologia, que está no SUS, no SUS, enfim, né? Nas escolas, professores, professoras, né? Então, a gente, por exemplo, lá está tido talvez um movimento de tentar instrumentalizar algumas coisas nossas, né? Desde os atendimentos até quem circula no nosso espaço, para chegar no Estado e questionar ele, ó, isso daqui que era sua responsabilidade, nós estamos fazendo. Mas não porque a gente está romantizando, né? E que bonito que a gente está tampando esse buraco às vezes. Não, mas é porque a obrigação é sua. E aí, o que que você vai fazer? Gente, eu acho que é isso, né? Acho que podemos ficar aqui, encerrar o nosso encontro, agradecer mais uma vez a participação do Psicanálise Periférica, Neide, João, né? Kleber também, que tempo que eu não vejo, né? Enfim, nosso próximo encontro será dia 9 de novembro, né? Onde estaremos as Clínicas de Borda e a Luta Antirracista, com o coletivo Ocupação Psicanalítica. E teremos aí como mediadores Lorena Queiroz e Gabriela Guedes, também do Margens, também da Formação Pública. E espero ver vocês lá. É isso. Carol, encerrar a gravação, se precisar à vontade.